Olá, crianças, tudo jóia? Quantia tá tudo ó, certinho. Hoje nós vamos começando nossa aula de produção textual, né? Vocês sabem, produção textual nós falamos a semana passada, vamos continuar com o mesmo conteúdo, porque o conteúdo desse mês é biografia, autobiografia. A semana passada eu expliquei para vocês o que é a biografia. É falar sobre a vida de alguém, de alguma pessoa que foi destaque na mídia, uma pessoa importante. E também falamos sobre a autobiografia, que é falar de você mesmo, da pessoa mesmo, lógico, com autorização. Ninguém pode escrever a vida do outro sem autorização. Mas nós estamos estudando biografia primeiro, para depois a gente estudar a autobiografia. E biografia é você pegar uma pessoa importante na mídia, que teve destaque na mídia, para escrever sobre a vida deles. Então, assim, a gente já teve vários, né? Teve Ayrton Senna, tem Monteiro Lobato, tem a história do Silvio Santos, que todo mundo conhece. E a semana passada nós estudamos, pedi para vocês pesquisarem sobre Monteiro Lobato, lembram? Lembra que eu pedi informação? Em que dia nasceu Monteiro Lobato? Ele se formou em quê? Qual foi a sua primeira profissão? Para vocês citar 3 obras deles. E, de acordo com as respostas, com a resposta de vocês, a tia pediu para você montar um textozinho sobre o que você pesquisou. Vocês lembram disso? Pois é. Então, assim, eu acredito que vocês já sabem tudo sobre Monteiro Lobato, porque se você foi no Google, e também a tia botou na plataforma tudo, né? Era só você ir lá, pesquisar na plataforma, e estava tudo lá certinho. Pedi para colocar no caderno, primeiro o cabeçalho completo, e depois botar as perguntas e respostas e o textozinho, né? Então é isso. Hoje, a tia tem outro personagem. Personagem muito interessante. Eu acho até que vocês já ouviram falar. Ruth Rocha. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas nos nossos livros, nossos livros que a gente estuda, tanto de linguagem, tem alguns textos dela. Às vezes é bem pequenininho, mas é dela. Então, hoje, nós vamos falar sobre Ruth Rocha, a biografia dela. Quero que vocês prestem atenção, assim como a de Monteiro Lobato, a tia também vai fazer umas perguntinhas sobre ela, tá certo? Então, assim, a tia vai ler um pouquinho da história dela, da biografia dela, de como ela é importante, de como ela está ligada à literatura infantil, de como ela começou, tá certo? Para a gente poder entender melhor. Então, a tia agora vai ler, vocês prestem atenção, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui é a biografia de Ruth Rocha, como a tia falou. A tia vai ler um pouco sobre a vida dela. Olha que interessante ela. Essas aí são algumas das obras dela. E ela é essa pessoa que está aí no meio de todos esses livros interessantes. Então, a tia vai começar a ler agora um pouquinho sobre a vida dela, tá? Ruth Rocha nasceu no dia 2 de março de 1931, em São Paulo. Seus pais chamavam-se Álvaro e Esther. Desde a tenra idade, ouvia as anedotas de família, que sua mãe lhe contava ao pé do ouvido. Quando um pouco maior, seu avô contava-lhe de forma oralmente adaptada as histórias escritas pelos irmãos Grimm e outros grandes escritores. Porém, com a leitura de Monteiro Lobato, foi com a leitura de Monteiro Lobato que sua visão literária se abriu totalmente. Enquanto cursava a Faculdade de Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conheceu Eduardo Rocha, de quem aderiu o sobrenome ao casar-se. Tiveram uma filha e lhe deram o nome de Mariana, que foi a grande inspiração para as primeiras obras da escritora. Entre os anos de 1957 e 1972, trabalhou como orientadora do Colégio Rio Branco, começando também a escrever para a revista Cláudia sobre assuntos educacionais. Sua amiga Sônia Robato, que dirigia a revista Recreio, desafiou Ruth a escrever uma história infantil, a qual foi inspirada nas inquietações de sua filha. Sônia a publicou na revista. Anos depois, a história foi publicada em livro. Minha filha não gostava dessas histórias convencionais de gata borralheira e chapéuzinho vermelho. E um dia me perguntou por que preto era pobre. Fiquei besta com
com aquele questionamento e disse para mim mesma, vou ter que começar a falar de preconceito com ela. Aí inventei essa coisa de borboleta, sendo cada uma de uma cor. Era como Romeu e Julieta, contou a história durante a entrevista para o site Uai, 2014. A autora, que não se sente bem em escrever para adultos, começou a trabalhar com a editora no ano de 1973 e posteriormente como coordenadora de publicação infanto-juvenis da editora Abril. Publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, em 1976. Ela trazia diversas imagens de discurso coloquial, com a finalidade de mostrar às crianças que ler poderia ser extremamente divertido. Seu segundo livro, Marcelo Marmelo Martelo, foi traduzido para diversos idiomas, transformando-se em best-seller. Em 1988, escreveu em parceria com Otávio Roth a Declaração Universal dos Direitos Humanos para as Crianças, que foi lançado na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Com obras que proporcionam reflexão nas crianças, com assuntos também de cunho social, foi eleita para a Academia Paulista de Letras e condecorada em 1988 com a comenda da Ordem do Ministério da Cultura. Além disso, recebeu diversos prêmios, dentre eles o da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Por 8 vezes o Prêmio Jabuti é da Associação Paulista dos Críticos e de Artes. Ruth Rocha tem mais de 50 anos de envolvimento literário e publicou mais de 200 títulos. Suas obras já foram traduzidas para 25 idiomas. Além de suas atividades como escritora, dedica-se também à tradução de diversos livros infanto-juvenis e auxilia na elaboração de livros didáticos. Diversas bibliotecas adotaram seu nome, homenageando a autora no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Principais obras: Palavras, Muitas Palavras, Marcelo Martelo, O Reizinho Mandão, Quem Tem Medo de Monstro? Uma História de Rabos Presos, Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha. A tia não falou o ano, né? Mas a tia vai falar. Em 1976, ela lançou o livro Palavras e Muitas Palavras. Em 1976 também, Marcelo Martelo. Em 1978, O Reizinho Mandão. Em 1986, Quem Tem Medo de Monstro? Em 1989, Uma História de Rabos Presos. Em 2002, Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha. Então, esse aqui é um pouquinho da história dela. Esse aqui são alguns dos livros dela, da autora, certo, pessoal? E agora a tia botou umas perguntinhas no quadro para vocês responderem, ok? Muito bem, crianças. Agora, como você já conhece um pouquinho da história de Ruth Rocha, né, nossa autora, que nós vamos falar hoje da nossa biografia, é sobre ela. Vocês vão ler e vão responder, certo? E aí eu quero o seguinte, eu quero no caderno que você tiver em casa, quero que você pegue o seu caderno e coloque o cabeçalho completo. A tia botou aqui, ó, não botei tudo porque meu quadro é pequeno, mas vocês sabem que tem que colocar o nome da escola, Teresina, o dia, a data, o ano, tem que colocar a disciplina, tem que colocar aqui seria o nome da professora e aqui seria o nome de vocês, só que o meu quadro é pequeno, como eu já disse, não dá. Então, quero que vocês façam esse cabeçalho completo, certo? Não esquecendo nada, é porque aqui no da tia não dá mesmo para colocar. E aqui eu botei uma atividadezinha para você responder sobre Ruth Rocha, né? A biografia dela. Nome completo da autora, em que dia, mês e ano ela nasceu, em quantos idiomas já foram traduzidos os livros de Ruth Rocha, também tem aí na biografia que a tia acabou de ler. Escreva o nome de 3 obras principais de Ruth Rocha. Olha como é pequenininho. 3 questões, letra bonita, capricha. Pessoal, eu já falei, vou continuar falando. Tudo que a tia está colocando para vocês fazerem, eu vou cobrar, né? Eu vou cobrar isso depois. E vou avaliar, né? Avaliar, vocês sabem o que é. Então, assim, capriche, não tenham preguiça. Isso aqui dá para fazer. A tia colocou na plataforma.
Mas se você for lá no Google, botar assim, biografia de Ruth Rocha, nossa, vai aparecer tanta coisa, dá para escrever um livro, certo? Então eu só quero isso de vocês, que vocês respondam o nome dela completo, em que dia, mês e ano ela nasceu, em quantos idiomas já foram traduzidos os livros dela, escrever o nome de 3 obras principais dela, sendo que tem que colocar o cabeçalho completo. Então, por hoje, é só. Até a próxima aula de produção textual. Não esqueça, capricha na letra, por favor. Um cheiro no coração. Até a próxima aula.